Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Eric, eu estou aqui de novo com a Janice e hoje a gente vai começar a comentar a leitura da segunda parte do artigo do J.D. Rose, falando sobre toda a metodologia de ensino da Charlotte. E nas conversas passadas, a gente falou sobre os vários riscos que as crianças estão diante da posição que o professor pode ter. A gente falou do que o método era, do que o método não era, de quais eram os riscos, de o que é que o professor não pode fazer, como que a criança precisa ser criada. E agora a gente precisa começar esse bate-papo de hoje sabendo, ok, diante de tantos riscos, de tanta coisa errada que pode acontecer, o que são as ferramentas do professor para que ele possa efetivamente edificar e ensinar essas crianças, então, Janice? Então, pessoal, se vocês já escutaram os nossos outros episódios até aqui, vocês já perceberam que nos primeiros episódios nós falamos bastante sobre a forma como a Charlotte ela divide essa questão da educação. Então, ela divide em 3/3, basicamente. Ela diz que 1/3 da educação é a atmosfera do lar, outro terço é disciplina de hábitos e outro terço um banquete de ideias vivas. E se você escutou o nosso último episódio da leitura dessa segunda parte do artigo, você também percebeu que essa próxima leitura é sobre esses 3 temas específicos. E é sobre isso que nós vamos começar a conversar agora, né, Eric? Isso aí. E hoje, especificamente, a gente quer focar em trabalhar a ideia da importância do ambiente. Então, a gente vai estar conversando muito sobre isso. As outras 3 partes, que são a formação de hábitos e a apresentação de ideias vivas, a gente vai falar nos próximos episódios. E já no artigo, no comecinho dele, ele fala sobre a importância da criança enfrentar e o que ele chama de a vida como ela é, né? E ele ainda coloca claramente que o aluno não deve ser isolado em um ambiente infantil e não deve haver nenhum tipo de perfumaria ou de facilitação de conteúdo. Ou seja, a criança precisa olhar o conteúdo e enfrentar isso como é, porque ela vai estar motivada para isso. Fala um pouquinho sobre isso, Janice, porque hoje em dia a gente olha para as crianças e mesmo para os adultos, e o ensinar tem sido cada vez mais mastigar tudo, entregar tudo pronto e jamais sugerir que algo precise de reflexão para ser entendido, que algo precise gastar tempo e pensamento. Hoje em dia, a gente sequer sugere esse tipo de coisa. Os melhores professores que a gente tem são aqueles que mastigam a coisa de uma maneira que a gente entenda, porque afinal de contas, a gente já falou sobre isso nos episódios anteriores, o que a gente precisa logo depois dali é fazer uma prova e mostrar que aquela informação foi armazenada na nossa cabeça. Como é que a Charlotte encara isso? Então, Eric, de uma maneira totalmente diferente do que nós estamos habituados, né? Já deu para perceber. Quando a Charlotte ela começou a escrever os artigos, que depois viraram os livros e os artigos da Parents Review, ela estava vendo numa época em que estava se começando toda essa ideia de jardim de infância do psicólogo alemão Froebel. E bem naquela época, eles começaram a discutir muito sobre como se a criança ela fosse realmente uma planta em desenvolvimento, que ela precisava ficar numa estufa, então que os móveis precisavam ser do tamanho dela, que ela precisava ter tudo ali num ambiente infantil, que é o que o J.D. Rose vai falar aqui nesse artigo, é um ambiente infantilizado, só que o que a Charlotte traz, ela fala, não, a criança ela precisa ser educada na realidade do lar, porque é a realidade do lar que vai preparar a criança para enfrentar a vida como ela é, e não ela ser criada num ambiente sempre infantilizado, onde ela só tem acesso a coisas infantis, a materiais infantis, mas é a criança, por exemplo, ajudar a preparar a mesa para as refeições, a criança poder pegar uma xícara, sabendo que ela tem que ter o cuidado com aquela xícara, que se ela deixar cair vai quebrar. Minha filha de 3 anos,
ela ajuda a botar a mesa e ela pega uma xicrinha de cada vez, caminha até a mesa, coloca, depois vai de novo no armário, pega outra xicrinha, coloca na mesa. Ela não está num ambiente infantilizado para ela está crescendo dentro da atmosfera do lar, ela está crescendo na vida real, sendo preparada para ser uma cidadã. Que legal. E me explica então como é que hoje a gente, quando fala em proteger as crianças, você vê um zelo muito grande sobre a criança estar protegida de bullying. Tem toda uma questão de desenvolvimento de sexualidade hoje em dia, que está sendo focada muito em a criança poder manifestar a sexualidade conforme ela percebe. A gente vê toda uma linha de como punir, como não punir, como ensinar. E daí a gente está vendo o texto falar que a criança precisa enfrentar a vida como ela é. É disso que ele está falando? A criança precisa passar por todas essas dificuldades? O que é que ele está querendo dizer? Porque quando a gente pensa nisso, a impressão que eu tenho é que a gente está pensando em coisas diferentes. Sim, eu entendo seu ponto de vista, Eric. O que a Charlotte está falando é que, e o J.D. Rose está refrisando aqui nesse artigo da Parents Review, é que a atmosfera do lar ela é tão importante para o desenvolvimento da criança que ela não vai ser infantilizada, mas ela precisa ser preparada. Os pais precisam estar atentos ao que a atmosfera do lar deles tem desenvolvido na criança. Então, se eu tenho uma atmosfera no meu lar que desenvolve o bullying, se eu tenho uma atmosfera no meu lar que acaba desenvolvendo ou aflorando a sexualidade das crianças, se eu tenho uma atmosfera no lar de que é uma atmosfera onde não há veracidade, onde é sempre mentiras, e às vezes essas mentiras são por meio de brincadeiras, né? Os meus pais faziam isso e às vezes é comum. Os nossos pais brincavam com a gente, mentindo, nos enganando, e às vezes nós brincamos enganando os nossos filhos também, só que nós não percebemos que isso é uma atmosfera nociva para a criança, porque ela vai perdendo a noção do que é veracidade. Então, ao mesmo tempo que a Charlotte está falando que não é preciso nós termos um ambiente infantilizado, ela está falando que 1/3 da educação dos nossos filhos depende da atmosfera do nosso lar. E o que é essa atmosfera? Nós precisamos parar e pensar o que na atmosfera do nosso lar tem influenciado os nossos filhos? Que tipo de atmosfera nós temos oferecido? Nós também somos seres pecadores, nós também temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas o quanto nós estamos nos colocando à disposição de sermos transformados em todas as coisas que precisamos, para que o ambiente do nosso lar seja um ambiente de beleza, seja um ambiente de verdade, de veracidade, seja um ambiente de respeito, e principalmente, acima de tudo, a Charlotte falava muito que dentro da atmosfera do lar está aquilo que nós conversamos nos outros episódios, a questão da criança crescer num ambiente de respeito, porque ela cresce sabendo que ela e os pais estão debaixo da mesma autoridade, que é uma autoridade divina. E se nós estamos debaixo dessa mesma autoridade, nós vamos viver de maneira digna da vocação que o Senhor nos deu. Então, não é eu simplesmente deixar a criança ter contato com tudo, e a vida como ela é terrível, né, Eric? Por isso você fala, não parece que nós estamos falando da mesma coisa. Mas o que nós estamos falando aqui é que nós precisamos estar atentos à atmosfera da nossa casa, à atmosfera do nosso lar. O que está mudando a mente e o coração dos nossos filhos na vida ordinária, no dia a dia. Ok, então, Janice, mas a gente está falando, então, dessa atmosfera, mas eu preciso entender, então, quais são os valores basilares de o que é que eu gostaria que a atmosfera do meu lar tivesse, então. Exatamente, Eric. É nisso que nós temos que pensar. O que é que uma atmosfera saudável precisa ter?
Primeiramente, uma atmosfera saudável, ela precisa ser um ambiente de verdade, um ambiente seguro para a criança. E o que é um ambiente seguro para a criança? É onde os pais, eles se relacionam em amor, em respeito, uns com o outro, com as crianças, e eles buscam, acima de tudo, estar vivendo debaixo de uma autoridade divina, como nós já falamos nos outros episódios. Eu acho que tudo parte daí, né? Parte do princípio de entender que crianças são pessoas, como nós já falamos nos episódios anteriores. Entender que cada criança, cada filho que nós temos é como um presente divino confiado, é um filho de Deus confiado a nós na educação. E aí, dentro disso, nós temos que pensar, ok, mas então, o que eu tenho que ter para que o meu lar seja um ambiente saudável? Além de ser um ambiente de amor, de respeito, um ambiente de conversa com as crianças, um ambiente onde as crianças, elas tenham bons hábitos. E aí eu acho legal que faz parte da atmosfera do lar os nossos próximos episódios, que são a disciplina de bons hábitos e o banquete de ideias vivas. Eles estão todos dentro da atmosfera, todos eles são construídos dentro dessa atmosfera do lar. Então, ter uma formação saudável de hábitos na vida da criança, ter um acesso a bons livros, a boas literaturas, a criança ter o contato com o bom, o belo e o verdadeiro, constantemente no seu dia a dia, ela ser inspirada a contemplar a criação de Deus, ela ser inspirada pela forma como os pais se relacionam com Deus, ela ser inspirada pelas orações durante as refeições, ela é inspirada ao fato da família se assentar junto e fazer pelo menos uma refeição ao dia, se possível, com todos os familiares juntos, o pai, a mãe, os filhos, tendo um espaço de se ter uma experiência à mesa saudável, onde se há conversa, onde se há até mesmo momentos de perdão, momentos de reflexão do seu dia a dia, o que foi bom, o que não foi, o que gostou. A minha filha, nesses momentos, ela gosta de contar sobre o que ela estudou, sobre o que ela leu, e às vezes ela esquece de comer de tanto que ela fala. Mas tudo isso faz parte da atmosfera saudável do lar. E aqui eu queria deixar uma indicação para você que está buscando, ok, se a atmosfera é tão importante e ela está dentro de todo o resto da educação, como eu vou desenvolver isso passo a passo? Como que eu posso pensar isso passo a passo? Tem um livro que eu li, eu acho que quando eu li ele a primeira vez, eu estava começando a descobrir a Charlotte, que é esse livro aqui, Família Guiada pela Fé, do Voddie Baucham. Esse livro é sensacional. Nós vamos deixar o link aqui nos comentários para vocês. E ele tem um subtítulo aqui: Faça o necessário para criar filhos e filhas que andem com Deus. E ele traz muitas das coisas que ele traz nesse livro, parece até que você está lendo, parece até que ele está citando o livro da Charlotte, porque ele fala da importância das crianças como pessoas, mas ele fala principalmente do pilar da fé dentro da casa, sobre os papéis estarem firmemente alicerçados. Qual é o papel do homem no lar? Qual é o papel da mulher no lar? Né? Quais são os papéis dos filhos no lar? Então, tudo isso vai mexer com a nossa atmosfera, e por isso eu indico esse livro e o outro livro que nós ainda não temos, mas em breve teremos em português, que é sensacional para isso, é o volume 2 da Charlotte, que é Parents and Children. E esse livro, ele é sensacional para toda a atmosfera, disciplina e vida. Ele trata justamente dessa relação de pais e filhos. Então, se você lê em inglês, dedica um tempinho para a leitura do Parents and Children. Você pode encontrar ele na Ambleside e também
no Charlotte Mason Poetry, que nós já indicamos no nosso Instagram. Deixamos os links lá no nosso blog, dentro da Envision. E dedique um tempinho para estudar sobre a atmosfera do seu lar. Se eu pudesse dar uma dica prática, o que eu diria é: gaste um tempo analisando. Analise os seus filhos, analise o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Pare o tempo e analise o que não está funcionando bem na atmosfera do lar. Sempre tem algumas coisinhas, uma semana ou outra, que saem da rotina e desajusta. Mas o que tem sido, às vezes, um mau hábito? Vocês têm o hábito de se sentarem à mesa, todos juntos, conversarem? Vocês têm um hábito de veracidade? O que vocês têm construído juntos como a atmosfera do lar de vocês? Se você é a primeira vez que está ouvindo sobre isso, pensando sobre isso, então pega um papel, uma caneta, ore, gaste um tempo com o Senhor e pergunte para Ele: Deus, o que é uma atmosfera saudável no nosso lar? O que nós precisamos fazer? Converse com o seu marido, converse com a sua esposa. O que vocês precisam fazer para começar a prestar atenção nisso? E definam passos práticos. Então, essa semana, nosso passo prático vai ser reunir todos à mesa e ter uma boa experiência à mesa. Essa semana, nosso passo prático vai ser estar atento à veracidade. Essa semana, nosso passo prático vai ser começar a contemplar mais a beleza da criação do Senhor. Definam passos do que vocês precisam fazer, do que vocês percebem que está desajustado no lar, o que tem influenciado muito as crianças. Ainda tem um excesso de telas, então definam metas para começarem a reduzirem essas telas, se isso você percebe que está sendo uma influência negativa, mas defina metas e execute. Uau! Uau! E seguindo no artigo ainda mais um pouco, o J.D. Rose ele separa um pouco o ambiente de casa das escolas e ele fala que professores que são condescendentes geram fraqueza intelectual e suavidade moral. E ele coloca isso com uma ideia de apresentar isso como algo negativo, né? Então, o que é que você está especificamente tentando gerar nessas crianças que seja, então, esse oposto a essa fraqueza intelectual e suavidade moral? Aonde é que a Charlotte está tentando chegar no caráter dessas crianças? O que é que ela está tentando desenvolver? Sim. Ela está falando que a criança que ela cresce num ambiente que parece ser forjado para ela, né? Num ambiente que não é o ambiente da realidade dela, ela vai ter uma fraqueza intelectual. Isso nós comentamos um pouco, né, naquela parte do artigo que nós falamos dos 7 perigos da educação moderna, né? Os perigos da sugestão, os perigos de ter a necessidade de que alguém sempre conduza. Então, se nós temos uma atmosfera em que a mãe precisa estar sempre conduzindo, ou o pai sempre precisa estar conduzindo, se você tem uma atmosfera, seja no celular, seja na escola, em que você precisa estar sempre, faça isso, agora faça aquilo, agora faça aquilo outro, agora faça aquilo outro. A criança ela cresce como um parasita, essa suavidade moral e essa fraqueza intelectual é porque ela vai sempre precisar de algo para se apegar, ela vai sempre precisar de ter uma ordem a ser seguida, de ter sempre uma sugestão sendo dada, e ela não consegue agir por ela mesma. Então, o oposto disso seria ter um ambiente de quê? De formação de hábitos para que a criança ela desenvolva esse senso natural, esse senso nato dela. Então, eu não preciso mandar a minha filha escovar os dentes toda vez que ela come. Ela acaba de escovar, ela acaba de comer e vai escovar os dentes, porque isso é um hábito que está entranhado nela. É um hábito simples, um hábito de higiene, mas nós criamos a fraqueza intelectual também se a todo momento nós estamos falando que a criança tem que pensar. Por exemplo, no caso do professor, se
A criança lê uma história e depois o professor vai contar para ela aquela história, vai falar o que aquela história significa, sem deixar que ela lide com aquilo. Ele está criando essa espécie de fraqueza intelectual, sem permitir que ela mesma desenvolva sua própria narração e consiga se relacionar com aquele assunto, né? Que a Charlotte ela vai falar que a educação é a ciência das relações, aquilo que a criança consegue criar uma relação e fazer uma relação, mas ela precisa fazer, não o professor fazer por ela. É. E então, quando a gente olha então para essa formação, a gente está falando bastante do ambiente do lar, mas isso quer dizer que na escola isso não vai acontecer? Existe algo que o professor possa fazer? Porque daí ele não tem o controle da atmosfera do lar dessa criança, mas como é que num ambiente escolar você pode promover isso também? Uhum. Eu vejo que no ambiente escolar, que nós podemos incentivar as crianças a desenvolverem isso. Mesmo que ela não vá ter isso na atmosfera do lar dela, eu estou ajudando alguns amigos a desenvolverem um projeto de contraturno escolar numa comunidade carente. A gente tem usado muito do método da Charlotte nesse projeto. Tem sido bem legal e a gente tem conversado sobre isso. Como que eu vou fazer isso ali, sabendo que a atmosfera do lar dessas crianças é muito precária? Elas não têm uma atmosfera saudável. Então, que na escola ela tenha a atmosfera mais saudável possível, a atmosfera que vá inspirar ela a entender, que ela seja cheia de novas ideias, né? Então, o que a gente tem pensado em trabalhar nesse projeto? A gente tem incentivado o quê? Que os professores, que os voluntários, eles permitam à criança esse contato com os livros, que eles possam, pouco a pouco, incentivando as crianças a terem mais autonomia com o conhecimento, a perceber que é maravilhoso aprender, que elas podem lidar com aquilo, se relacionar com aquilo, que aquilo se torne prazeroso para elas, mas é uma jornada mais árdua, sim, porque aí você está construindo algo na escola que não está sendo construído em casa. O ideal seria, se você é diretor, dono de uma escola cristã, talvez, que você tentasse trabalhar algo junto com os pais, né? O que a Charlotte tinha na FIANIL? Ela também tinha uma escola para crianças, mas todas as crianças que participavam dessa escola, os pais liam os livros dela sobre educação, os pais sabiam como trabalhar uma atmosfera saudável no lar, como trabalhar a formação de hábitos com as crianças. Eles não sabiam do nada, eles iam aprendendo conforme as crianças estavam participando daquela escola, então eles iam sendo inseridos. Recentemente eu descobri uma escola em Detroit, nos Estados Unidos, que é uma escola comunitária Charlotte Mason, e eu achei lindo o projeto dessa escola, fiquei até com vontade de passar um tempo lá como voluntária. E nessa escola eu estava vendo o testemunho de alguns pais que não faziam ideia do que era a educação dos filhos. Ela é bem numa comunidade carente também de Detroit, pelo que eu entendi ali. E eu estava vendo o relato de pais por vídeo da diferença depois que as crianças deles entraram para aquela escola, sabe? Do quanto elas se tornaram amantes por conhecer, o quanto elas ficaram empolgadas em estudar, entendendo que o conhecimento está presente na vida delas. E mais do que isso, os pais relatando o quanto eles mudaram por causa disso. Então é possível, sim, o professor trilhar um caminho, mas o professor ele já sabe disso. Ele não consegue trilhar um caminho sozinho, sem os pais. É necessário que seja um caminho conjunto, escola e pais, para que seja realmente algo mais eficaz. Legal. E quando você vê, e a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre esse ambiente de estufa e você citou especificamente gerar um ambiente seguro,
parece que existe um conflito aí entre a nossa mentalidade do século XXI e o que você estava falando sobre o que é ser seguro e o que é ser estufo. Porque o que eu entendo, e se eu tiver errado me corrija, quando a gente fala de experimentar a vida como ela é, como não estar na estufa, como estar realmente fazendo a coisa, é muito menos olha, não pode encostar nunca num copo porque vai quebrar, não pode encostar nunca numa faca porque vai se cortar. É menos isso e muito mais um ambiente em que ela saiba que os pais estão com o interesse delas, querem o melhor para elas, que os pais respeitam um ao outro e, portanto, respeitam a elas. Parece que o que você está dizendo sobre estar seguro, sobre estar bem, tem muito mais a ver com um ambiente, e é disso que a gente está falando, né? Com um ambiente em que a criança possa estar descansada em relação às coisas que estão acontecendo, do que de não correr risco. Porque eu conhecendo você, eu vejo a Manu correndo, brincando com um bicho, andando no mato, fazendo coisas, e volta e meia ela tá machucadinha, alguma coisa acontece, vai lavar uma louça, um copo quebra, e não é disso que você está falando, né? Não é de não deixar... a impressão que eu tenho é que é deixar a criança viver a infância como criança, mas sabendo que ela está segura no sentido de que nada vai lhe faltar. É disso que a gente está falando, Janice? É esse o É foco desse exatamente ambiente? isso, Eric. É exatamente isso. Você conseguiu descobrir o ponto da atmosfera do lar. Então tá bom. Então que bom que a gente conseguiu chegar nesse ponto sobre a atmosfera do lar, sobre o ambiente do lar. E então, quem sabe a gente pode voltar no nosso próximo episódio e falar um pouco sobre formação de hábitos e falar também sobre o terceiro, que é Ideias vivas. as ideias vivas, que a gente já falou tanto sobre elas. Beleza, Eu gente? queria fazer uma consideração final aqui, Faça, por favor. que se você nos ouviu até aqui, nós começamos uma comunidade essa semana, e se você não viu ainda, Já viu o clica vídeo no que a gente está link falando da aqui do comunidade? Por favor, Spotify, né, do gente? Anchor, onde você estiver nos assistindo, tem um link por aqui. Encontre esse link de acesso à comunidade e dê uma olhada lá no que nós já estamos compartilhando. Toda semana nós vamos começar a conversar com vocês lá na comunidade sobre o episódio que nós gravamos. Então, depois que você escutar esse episódio, coloca a sua narração lá na comunidade, compartilhe com a gente como tem sido desenvolver uma atmosfera saudável no seu lar, como você tem trabalhado isso, quais as dificuldades que você tem enfrentado, e vamos crescer junto nisso, que esse é o propósito da comunidade, né, Eric? Isso aí, vamos interagir, conhecer uns aos outros e crescer junto, que é o nosso grande foco. Gente, muito obrigado por hoje, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!